Pessoal, o Banco do Brasil está com dividend yield próximo de 10%. É interessante a gente ver como o banco vem acumulando uma alta de praticamente 40% no último ano e mesmo assim temos grandes instituições financeiras falando que o Banco do Brasil ainda está barato. O próprio Bank of America vem apontando um preço-alvo para as ações do Brasil de R$ 65. Olha só, pessoal, o banco hoje está sendo negociado por R$ 47,80. Isso nos dá um potencial de valorização de 37%. Isso aqui, pessoal, muito além dos 10% de dividend yield. Quando a gente olha aqui para os múltiplos do banco, a gente vê que realmente existe algo aqui que aponta um certo desconto em cima desse ativo. O Banco do Brasil hoje está com um PL de 4,2 e um preço sobre valor patrimonial de 0,85. Isso significa que o banco ele deveria valer no mínimo R$ 56,75 de acordo com o seu patrimônio líquido e hoje está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial, ou seja, sendo negociado por R$ 47,80. Pessoal, agora se a gente estivesse falando de uma ação que está apresentando certos níveis de instabilidade do seu lucro, evidenciando perda de eficiência, deterioração dos seus resultados, tudo bem, isso sim justificaria a ação estar sendo negociada com certo desconto em cima do seu patrimônio líquido, mas não é isso que a gente vê em Banco do Brasil, muito pelo contrário. O banco ele vem reportando um elevado nível de eficiência operacional, reduzindo custos e conseguindo crescer bastante as suas receitas. Não é à toa que a gente vê esse lucro líquido crescendo bastante nos últimos 7 anos. É impressionante ver como o banco saiu de um lucro líquido de 7 bilhões em 2016, alcançando um lucro líquido de 29 bilhões em 2022. É uma taxa de crescimento realmente muito alta. E atualmente o banco ele tem mantido um payout na casa dos 40%, que acaba se traduzindo num excelente dividend yield. Pessoal, e para a gente que gosta de dividendos, o ponto-chave aqui é olhar para a forma como os dividendos eles vêm crescendo, principalmente a partir do ano de 2016. Hoje o fator-chave que te faz enriquecer em bolsa de valores é justamente o yield on cost, ou seja, o dividendo que você acaba recebendo em função do preço que você pagou lá atrás em determinada ação. Nesse sentido, eu vou trazer para vocês, pessoal, qual seria o preço justo do Banco do Brasil de acordo com o modelo de Benjamin Graham. Quanto que essa ação deveria valer com os lucros que ela vem reportando. Nós vamos ver também a projeção de dividendos para o ano de 2024, quanto que esse banco pode pagar para você de dividend yield nos preços atuais. Te garanto que vai ser mais do que 10%. Já adianto para vocês que é um dividendo realmente muito acima da média. Por fim, a gente vai ver quais são os grandes gatilhos de crescimento dessa ação, o que faria o Banco do Brasil continuar crescendo seus lucros aí no médio prazo. Tenho certeza que essa análise vai agregar bastante para o seu estudo desse ativo. Se eu te ajudar, me dá uma moral se inscrevendo aqui no canal, deixando o seu like. E se for interessante para você, eu te convido a fazer parte do nosso clube de membros. Por apenas R$ 2,99 você terá acesso a análises exclusivas, a backtest de ações, acesso ao nosso grupo do WhatsApp, também análise direcionada pelo próprio grupo e, por fim, a minha própria tomada de decisão para aquisição de ativos para minha carteira pessoal de investimentos. Se fizer sentido para você, fica aí o convite. Pessoal, o Banco do Brasil ele surpreendeu muito o mercado no ano de 2022 e 2023, porque, face à grande crise de inadimplência, ele conseguiu lidar com todo esse cenário problemático de maneira muito tranquila. A gente pega o resultado do Santander e principalmente do Bradesco, a gente vê como bancos de altíssima qualidade sofreram bastante com essa crise, entretanto o Banco do Brasil ele passa de maneira muito suave, muito tranquila. E um ponto de atenção interessante é que além de passar por essa crise, ele ainda conseguiu crescer a sua carteira de crédito ampliada. Então apresentou ainda aqui um crescimento de 13,6% com controle bastante cerrado na originação de novos créditos. Pessoal, um dos pontos chaves que acabaram ajudando muito e favorecendo o Banco do Brasil nesse cenário de crise é justamente o fato do banco estar totalmente conectado, vinculado mesmo ali ao agronegócio brasileiro. Isso porque ele faz parte de um programa de incentivos do governo federal que é o Plano Safra. E esse Plano Safra, pessoal, ele tem justamente essa finalidade de estimular o agronegócio. Então o Plano Safra é um programa do governo federal feito para apoiar o setor agropecuário, oferecendo linhas de crédito, incentivos e políticas agrícolas para os produtores rurais. Pessoal, e esse programa engloba desde os agricultores familiares e até mesmo os megaprodutores. E hoje vocês sabem muito bem que um dos motores da economia do Brasil acaba sendo o agronegócio e a gente tem o principal banco vinculado a esse setor, que é o Banco do Brasil. É por isso que a carteira de crédito do Banco do Brasil, principalmente a ponta voltada para o agronegócio,
é uma carteira muito mais resiliente, já que esse crédito agrícola ele tem uma garantia firme muito maior do que o crédito fornecido ali para as micro, pequenas e médias empresas. Pessoal, um ponto de atenção aqui no resultado do banco é o fato dele estar apresentando crescimento nas suas despesas, tanto nas despesas com pessoal quanto nas despesas administrativas. Então ele vem crescendo essas despesas a cada trimestre e quando a gente faz a comparação semestral, houve um crescimento aqui de 7,4%. Em contrapartida, isso aqui tem sido parcialmente compensado pelo crescimento da receita de prestação de serviço. Então, o banco, mesmo no cenário difícil, com muitos bancos digitais oferecendo ali alguns serviços a custo zero, o banco está conseguindo sim apresentar crescimento das suas receitas de prestação de serviço. Isso aqui nos leva ao melhor índice de eficiência da série histórica. Então, esse índice de eficiência ele reflete justamente a capacidade que o banco tem de gerar maior retorno utilizando menos recursos para isso. Então, o Banco do Brasil está com um índice de eficiência muito bom, na casa dos 28,3%, evidenciando o compromisso do banco com a eficiência operacional a longo prazo. Meus amigos, então, se a gente tem um banco fortemente conectado ao agronegócio, apresentando um crescimento sólido da sua carteira de créditos ampliada, apresentando um crescimento da sua receita de prestação de serviços, um controle das suas despesas administrativas com um bom índice de eficiência, isso acaba se traduzindo num forte crescimento da sua lucratividade. É justamente isso que a gente tem visto. Então, no primeiro semestre de 2022, o banco fechou com 14,5 bilhões. Agora, no primeiro semestre de 2023, ele fecha com 17,3 bilhões, uma alta de 19,5% no lucro líquido ajustado. Pessoal, o resultado do primeiro semestre foi tão bom que as projeções corporativas do banco elas precisaram ser revisadas, a maioria delas para cima. Então, a carteira de crédito do banco deveria crescer entre 8% e 12%, e com a revisão agora eles preveem que deverá crescer entre 9% e 13%. Muito interessante, principalmente aqui a margem financeira bruta. Então, o banco ele projetava uma margem entre 17% e 21% e agora revisou a margem que deve ficar entre 22% e 26%, mostrando maior ganho de eficiência aí por parte do banco. O ponto de atenção aqui é que a receita com prestação de serviços retraiu. Eles imaginavam que deveria ficar entre 7% e 11% em 2023, mas com a revisão eles projetam agora que deverá haver um crescimento entre 4% e 8%, um crescimento um pouco mais tímido. Entretanto, o lucro líquido ajustado ele vai ficar realmente ali no patamar superior da projeção. Então, eles projetavam um lucro líquido ajustado que deverá ficar entre 33 e 37 bilhões agora no final do ano de 2023 e ele já fechou os primeiros 6 meses em 17,3 bilhões. Então, se a gente anualizar isso aqui, a gente deveria ter um lucro líquido aí na casa dos 34,6 bilhões. Meus amigos, então não é à toa que mesmo depois de toda essa alta, o Bank of America vem recomendando compra nas ações do Banco do Brasil, apontando um preço-alvo aqui de R$ 65,00 por ação, que nos dá um upside de 37% com base no preço atual desse ativo. Pessoal, cabe destacar que o valuation do banco ainda é bastante atrativo, sendo negociado a 0,8 vezes preço sobre valor patrimonial. Pessoal, aqui a gente está falando de um desconto de 20% em cima do patrimônio líquido de um banco que está conseguindo apresentar uma taxa de crescimento composta dos seus lucros de 20% só no primeiro semestre de 2023. Então, forte crescimento da lucratividade aliado a uma excelente taxa de desconto. E principalmente quando a gente olha para os dividendos do banco, aí que as coisas ficam mais interessantes ainda, já que o banco deve entregar um dividend yield na casa dos 10% e principalmente um dividend yield que tende a continuar crescendo aí no médio prazo. Pessoal, quanto nós poderíamos esperar receber de dividendo por ação do Banco do Brasil nos próximos 12 meses, de acordo com o lucro atual? Bom, interessante a gente ver que o banco está conseguindo cumprir o seu guidance, ele está ficando dentro das projeções. Isso nos daria um lucro líquido anualizado de 34,6 bilhões. Isso nos dá um lucro por ação, pessoal, de R$ 12,08. E o próprio banco ele já falou que vai realizar um payout de 40% do seu lucro líquido. Então a gente tem aqui um dividendo por ação de R$ 4,83, que nos preços atuais de R$ 47,80 nos dá um dividend yield de 10,8%, quase 11% em dividendos, pessoal. Muito interessante aqui, um dividendo que pode te ajudar de maneira recorrente a reforçar os seus aportes e gerando aquela renda passiva contínua. Pessoal, outro ponto interessante é que se a gente fizer a adaptação do modelo de Graham para saber qual que seria o valor justo dessas ações, ele aponta para nós aqui um preço justo de R$ 61,95, o que nos daria aqui um upside de 30% de acordo com os múltiplos históricos do banco.
e o próprio Bank of America vem apontando um preço-alvo aqui de R$ 65 para as ações do banco. Então me parece que sim, o Banco do Brasil é uma ação que continua ainda bastante descontada. Por que que eu não vou reforçar os meus aportes em Banco do Brasil? Pessoal, eu comprei muito Banco do Brasil nos últimos 2 anos e com esse crescimento recente na sua cotação, ele acabou tomando uma proporção muito grande dentro da minha carteira de investimentos. Então ele já é 20% do meu patrimônio. Hoje, de acordo com a minha gestão de risco, eu prefiro realizar aportes em outras empresas para diluir um pouco o risco da minha carteira. Mas é claro que se eu tivesse poucas ações do Banco do Brasil, com certeza estaria estudando melhor com a possibilidade de reforçar aos poucos a posição nesse ativo. Meu amigo, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá uma moral pra gente, se inscreve aqui no canal, deixa um comentário para fortalecer esse vídeo e até o próximo vídeo.